Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 32, 22 de agosto de 2023. A escolha dos 12 apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao versículo 19. E aconteceu naqueles dias que ele saiu ao monte para orar e passou a noite toda em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, as quais também chamou apóstolos: Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que também era o traidor. E ele desceu com eles e pôs-se na planície, e a companhia dos seus discípulos e uma grande multidão de toda a Judéia e Jerusalém e da costa marítima de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. E os atormentados de espírito imundos e foram curados. Lucas 6, 12 e 19. Esses versículos descrevem a nomeação dos 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa nomeação foi o início do ministério cristão. Foi a primeira ordenação e uma ordenação conduzida pelo próprio grande cabeça da igreja. Desde o dia em que os eventos aqui registrados ocorreram, houve muitos milhares de ordenações. Milhares de bispos, presbíteros e diáconos foram chamados para o ofício do ministério e muitas vezes com muito mais pompa e esplendor do que lemos aqui. Mas nunca houve uma ordenação tão solene como esta. Nunca foram ordenados homens que fizeram tanto pela igreja e pelo mundo como esses 12 apóstolos. Observemos em primeiro lugar nestes versículos que quando nosso Senhor ordenou seus primeiros ministros, ele o fez depois de muita oração. Lemos que ele subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem chamou apóstolos. Não precisamos duvidar de que há um significado profundo nesta menção especial da oração de nosso Senhor nesta ocasião. A intenção era ser uma lição perpétua para a Igreja de Cristo. Destinava-se a mostrar a grande importância da oração e intercessão em favor dos ministros, e particularmente no momento de sua ordenação. Aqueles a quem o ofício responsável de ordenar é confiado devem orar para que não imponham as mãos a ninguém precipitadamente. Aqueles que se oferecem para a ordenação devem orar para que não aceitem trabalho para o qual não são aptos e não corram sem serem enviados. Os membros leigos da igreja, não menos importantes, devem orar para que ninguém possa ser ordenado, mas homens que são interiormente movidos pelo Espírito Santo. Felizes são aquelas ordenações nas quais todos os interessados têm a mente que estava em Cristo e se reúnem em espírito de oração. Desejamos ajudar a promover a causa da religião pura e imaculada no mundo. Então, nunca nos esqueçamos de orar pelos ministros e especialmente pelos jovens prestes a entrar no ministério. O progresso do Evangelho sobre Deus sempre dependerá muito do caráter e conduta daqueles que professam pregá-lo. Nunca se pode esperar que um ministro não convertido faça o bem às almas. Ele não pode ensinar corretamente o que ele não sente experimentalmente. De tais homens, oremos diariamente para que a igreja seja libertada. Os ministros convertidos são um dom especial de Deus. O homem não pode criá-los. Se quisermos ter bons ministros, então devemos nos lembrar do exemplo de nosso Senhor e orar por eles. O trabalho deles é pesado, a responsabilidade deles é enorme, a força deles é pequena. Vejamos
que os apoiamos e erguemos suas mãos com nossas orações. Neste e em muitos outros casos, as palavras de Tiago são muitas vezes tristemente aplicáveis. Você não tem porque você não pede. Tiago 4:2. Não pedimos a Deus que levante um suprimento constante de jovens convertidos para encher nossos púlpitos. E Deus castiga nossa negligência retendo-os. Observemos, em segundo lugar, quão pouco nos é dito sobre a posição mundana dos primeiros ministros da igreja cristã. 4 deles, sabemos, eram pescadores. Um deles, pelo menos, era um cobrador de impostos. A maioria deles, provavelmente, eram galileus. Nenhum deles, até onde podemos ver no Novo Testamento, era grande ou rico ou nobre ou altamente relacionado. Nenhum era fariseu ou escriba ou sacerdote ou governante ou ancião entre o povo. Todos eram aparentemente homens iletrados e ignorantes. Atos 4:13. Todos eram pobres. Há algo profundamente instrutivo no fato que está agora diante de nós. Isto nos mostra que o reino de nosso Senhor Jesus Cristo era inteiramente independente da ajuda deste mundo. Sua igreja não foi construída por força ou poder, mas pelo Espírito do Deus vivo. Zacarias 4:6. Fornece-nos uma prova irrefutável da origem divina do cristianismo. Uma religião que virou o mundo de cabeça para baixo, enquanto seus primeiros pregadores eram todos homens pobres, deve ter sido do céu. Se os apóstolos possuíssem dinheiro para dar a seus ouvintes, ou fossem seguidos por exércitos para compeli-los, então um infiel poderia negar que havia algo surpreendente em seu sucesso. Mas a pobreza dos discípulos de Nosso Senhor afasta tais argumentos dos pés do infiel, com uma doutrina muito desagradável ao coração natural, sem nada para subornar ou obrigar à obediência. Alguns galileus humildes abalaram o mundo e mudaram a face do Império Romano. Só uma coisa pode explicar isso. O Evangelho de Cristo, que esses homens proclamaram, era a verdade de Deus. Lembremos-nos dessas coisas. Se alguma vez nos esforçamos para fazer qualquer trabalho para Cristo, e cuidado para não nos apoiarmos em um braço de carne. Fiquemos atentos à inclinação secreta que é natural a todos, olhar para o dinheiro, o aprendizado, ou o autopatrocínio, ou apoio de grandes homens para o sucesso. Se queremos fazer o bem às almas, então não devemos olhar primeiro para os poderes deste mundo. Devemos buscar pastores cheios do Espírito Santo. Observemos por último nestes versículos, aqueles que nosso Senhor escolheu para ser apóstolo, era um falso discípulo e um traidor. Este homem era Judas Iscariotes. Não podemos duvidar nem por um momento que ao escolher Judas Iscariotes, nosso Senhor Jesus sabia bem o que estava fazendo. Aquele que sabia ler corações, certamente viu desde o início que, apesar de sua profissão de piedade, Judas era um homem sem graça e um dia o trairia. Por que então ele o designou para ser um apóstolo? A questão é uma que deixou muitos perplexos. No entanto, admite uma resposta satisfatória. Como tudo o que nosso Senhor fez foi feito deliberadamente e com profunda sabedoria, ele transmitiu lições de grande importância para toda a Igreja de Cristo. A escolha de Judas foi feita para ensinar humildade aos ministros. Eles não devem supor que a ordenação necessariamente transmite graça, ou que uma vez ordenados, eles não podem errar. Pelo contrário, eles devem lembrar que aquele que foi ordenado pelo próprio Cristo era um hipócrita miserável. Deixe o ministro que pensa que está de pé. Tome cuidado para que ele não caia. Mais uma vez, a escolha de Judas foi feita para ensinar os membros leigos da igreja, não para fazer ídolos de ministros. Eles devem considerá-los altamente em amor por causa de seu trabalho,
mas eles não devem se curvar a eles como infalível e honrá-los com uma honra não bíblica. Eles devem lembrar que os ministros podem ser sucessores de Judas Iscariotes, assim como de Pedro e Paulo. O nome Judas deve ser uma advertência permanente para cessar do homem. Que nenhum homem se glorie nos homens. 1 Coríntios 3, 21. Finalmente, a escolha de Judas por nosso Senhor foi feita para ensinar a toda a igreja que ela não deve esperar ver uma comunhão perfeitamente pura no estado atual das coisas. O trigo e o joio, o bom peixe e o mal sempre se encontrarão lado a lado até que o Senhor volte. É vão buscar a perfeição nas igrejas visíveis. Jamais o encontraremos. Um Judas foi encontrado até mesmo entre os apóstolos. Pessoas convertidas e não convertidas sempre serão encontradas misturadas em todas as congregações. Amém. Tem continuação. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.